existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Ele sabe. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Oh, yeah, yeah. Aquele que sonda o meu interior. Shalom Adonai a todos, aqueles que estão presenciais conosco, aqueles que estão online. Que o bom Deus assim nos abençoe, derrame sobre nós nesta noite a sua graça. Sejam todos bem-vindos e que assim possamos juntos adorar e glorificar o nome do nosso bom Deus. Esse momento que antecede o nosso culto congregacional, você pode compartilhar os seus pedidos de oração.
Então eu gostaria, aqueles que estão presencial conosco, a compartilhar, e aí para que possamos orar juntos. Você que está online, pode colocar aí na página da igreja, fazer o seu comentário, que o pedido chegue até nós, e ao final nós estaremos orando também por vocês. Você que está online aqui, ou melhor, você que está presencial, tem algum pedido de oração, algum agradecimento, esse é o momento do povo de Deus buscar a presença dele. Alguém tem algum pedido de oração? Que igreja abençoada. Ninguém está passando por lutas e por dificuldades. Amém. Gratidões. Alguém tem momento de gratidão? Carol? Aonde? Sim. Achei que está pedindo pela vida do Júnior Sgaglione. Isso, né? Pela vida do Júnior Sgaglione. Vamos orar. Esposo da Delma. Vamos orar por eles. Ele não está bem de saúde. Mais alguém tem algum motivo de oração? Mais algum pedido? Pelo Felipe, né? A Lloyd pede pelo seu neto Felipe, pela graça que Deus tem dado a ele. Vamos orar assim. Mais alguém tem algum pedido de oração? Mais algum motivo? A gratidão pela chuva, verdade. Recebemos muito mais do que esperávamos e do que merecíamos, né? Que o bom Deus continue a derramar sobre nós. Mais algum outro pedido, súplica? Penso que todos nós temos motivos de orações. Esse é o momento. Onde você está? Não é possível nos colocarmos 2 a 2, nos ajoelharmos, mas aonde você está? Eu gostaria que você levantasse a Deus um clamor e agradecesse a Deus por tudo aquilo que o seu coração passa. Quero pedir também que você não esqueça de orar por um grande avivamento, tá bom? Para Deus aquecer a nossa alma em Cristo Jesus. Faço um aviso a todos que todas as janelas precisam estar abertas, tá bom? Não podem ficar fechadas as janelas devido a esse momento que a Secretaria de Saúde nos pede, esse momento tão delicado que nós estamos passando. Vamos orar ao nosso bom Deus. Onde você está? Eleve a Deus o seu pensamento e as suas vozes ao nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor nesta noite, pois não há outro lugar melhor para estarmos a não ser na Tua presença, para Te adorarmos, para Te exaltarmos, para engrandecermos ao Rei dos Reis, Senhor Todo-Poderoso. O Senhor é o verdadeiro Deus, o único e suficiente Salvador. Como igreja, como povo do Senhor, nos apresentamos a Ti. Para esse povo, ó Deus, que vem Te buscar, para esse povo que se coloca diante do Senhor em graça, que o Senhor olhe para nós, tenha misericórdia, nos dá perdão, ó Deus, sensibiliza a nossa alma para ouvirmos a Tua voz. Mas aqui estamos nesta noite, Deus, como esses pedidos que foram colocados por esses irmãos e irmãs, pelos nossos amigos, por aqueles que serão também colocados nesta live, ó Deus, compartilhado até nós. Olha para cada um deles, ó Deus. Queremos, de fato, agradecer ao Senhor por esta chuva tão especial, tão maravilhosa, ó Deus, que molhou a terra. Muito mais do que nós imaginávamos, ó Deus, a Tua graça superabundou, Deus. Queremos também agradecer, Senhor, pela vida que o Senhor tem dado. A Lloyd agradece pelo seu filho, pelo seu neto, Felipe. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Mas também, Deus, nesta noite nós clamamos ao Senhor, porque precisamos da Tua graça, que o Senhor nos visite, da Tua intervenção. Queremos colocar, ó Deus, a vida do Júnior Sgaglione diante do Teu altar, do Teu trono, Senhor. Visita aquela família, visita a mente, visita o coração, visita o emocional daquela família, em nome de Jesus, meu Pai. Lembramos também de outros que sofrem devido a esta Covid, devido a esse momento tão difícil que nós passamos. Há muitos que estão desestabilizados, ó Deus, emocionalmente. Usa de graça sobre eles, traz força, fortalece a fé, ó Deus, em nome de Jesus. Olha para o Teu povo, Senhor, nos dá um coração grato, mesmo em meio a esse período tão difícil para todos nós.
que possamos ver, ó Deus, as nossas autoridades da área da saúde como instrumento do Senhor, preocupados conosco, ó Deus, num cuidado para não ficarmos enfermos, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho, Senhor, em nome de Jesus. Mas agora, Deus, nós clamamos também por um grande avivamento. Que o Senhor traga o arrependimento genuíno, segundo o teu querer e a tua vontade, Senhor. Que nos transforme, que nos aproxima, Deus, do trono da graça, em sentirmos e ouvirmos a voz de Cristo Jesus. Traga sobre aqueles que estão fracos na fé, os desanimados, ó Deus, aqueles que estão sem esperança, sem vigor. Renova, Senhor, os coloque em pé novamente, em nome de Jesus. Olha para aqueles que estão conosco online, aonde eles estiverem nesse momento, que a tua boa mão esteja sobre eles, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, ó Deus, traz a cura para a glória do teu nome, aqueles que estão indecisos nas suas decisões, naquilo que precisam fazer, que o Senhor ilumine, dê sabedoria, dê inteligência, Deus, para tomarem as melhores decisões para a glória do teu nome, Senhor. Queremos também, ó Deus, colocar esta igreja, que nesta noite possamos ser visitados pelo Senhor, encontrados pelo Senhor, ó Deus. Olha para aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, salva para a glória do teu nome, Senhor. Recebe nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, porque é somente a Ti, ó Deus, que nós nos reunimos para Te adorar e Te exaltar. Fortalece a fé do Teu povo, alegra o coração do Teu povo. Tudo aquilo que não agrada, Senhor, a Tua graça, o Teu coração, retira de nós em Cristo Jesus. Dá-nos a sensibilidade em ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus, meu Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.
paz, irmãos. Que a graça de Deus, muita sua misericórdia, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor para juntos louvar e exaltar o nome do nosso grande Deus. Nós vamos dar sequência ao nosso culto cantando o hino de número 268. 268. Eu convido os irmãos, a igreja, para se colocar em pé para o canto desse hino. Vamos orar, convidar a nossa irmã Priscila para dirigir essa oração. Oremos. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui, dentro da casa. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui para buscar de Ti, para honrar o Teu santo nome, para aprender do Senhor, o Senhor tem nos ensinar, nos orientar. Ó Deus, que os Teus olhos e os Teus ouvidos sejam inclinados a nós nesse momento de oração. Amém. Que o Senhor esteja tendo misericórdia do Teu povo, da Tua igreja. E que o Senhor esteja tocando a vida de cada um. E trazendo para cada um as suas necessidades, as suas orientações, aquilo que o Senhor espera de nós. Que nós possamos, Senhor, viver segundo a Tua vontade, Pai. Que nós possamos ser luz aqui na terra. E que nós possamos levar o sal à terra, Senhor, que é o Teu sal, que é a Tua presença aqui no mundo, meu Deus. Obrigado por esse culto. Obrigado pela Tua presença aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar. A igreja pode sentar.
Vamos continuar nosso culto. Vamos fazer a leitura do Salmo 139. Salmo 139. Vamos fazer como de costume, né, irmãos? Eu leio os versículos ímpares, a igreja lerá os versículos pares. Amém, irmãos? Então vamos à leitura. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar pela tua mão, e a tua destra me susterá. se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, Cristo, que por meu voto absolutamente maravilhoso. Me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando do oculto fui formado, entristecido como nas profundezas da terra. Teus olhos me viram, a substância ainda ignoro, e no meu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando ninguém deles conhecia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se as sondasse, certo chão de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo dos perversos. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Que Deus abençoe a leitura deste lindo salmo. Aqui nós vemos a onipresença de Deus. Não há como esconder-se desse grande Deus, que tudo sabe, porque Ele é onipotente, único no poder, Ele é onisciente, sabedor de todas as coisas, e onipresente, pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Que Deus abençoe, que nós possamos sempre reconhecer e adorar este grande Deus. Amém? Nós vamos passar a palavra, o louvor, neste instante,
para os cânticos que estará. E após o culto de louvor, o pregador estará com a palavra, então o pastor ou o missionário. Graça e paz, igreja, amém? É com muita alegria que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor, né? Para adorar ao Senhor em uma noite tão especial. E o hino que nós louvamos a Deus nessa noite ainda, ele diz que o Senhor pagou o resgate lá na cruz, o Senhor cumpriu, né, o que ele propôs enquanto ele esteve aqui na terra, que foi morrer naquela cruz para nos resgatar. E esse cântico ele diz: satisfação é ter a Cristo, e não há melhor prazer já visto. Eu sou de Jesus e sigo cantando, louvando a Deus. E que de fato nosso coração venha a ter sempre essa satisfação de servir a este Deus maravilhoso, esse Deus de amor, esse Deus que nos resgatou. E eu quero convidar vocês a colocar de pé neste momento de adoração para adorarmos ao Senhor. Por isso, o próximo louvor ele diz assim: Cordeiro, tu és o Cordeiro, sacrificado por mim, tu és digno de todo o louvor e de toda a adoração. Que você possa fazer essa oração nessa noite através deste louvor e adorar o Senhor, amém? Foi derramado por mim.
sua cabeça e meditar na letra desses cânticos, desses louvores que nós louvamos a Deus nessa noite. No mês de outubro veio um pastor aqui na igreja no aniversário e ele falou alguma coisa sobre louvor e adoração. E aquilo de fato mexeu muito comigo. E ele disse assim, eu fiquei chocada um pouco, mas depois eu entendi e falei, de certa forma, isso é verdade. Que na hora do louvor é a hora que nós mais mentimos, né? Porque nós cantamos e muitas vezes nós não vivemos aquilo que cantamos. Hoje o Senhor nos trouxe até a presença dEle. Todos os louvores falam sobre o que o Senhor fez na cruz para nos perdoar, nos resgatar, nos salvar, nos tirar do mundo para a sua maravilhosa luz. E eu quero convidar você neste momento a curvar a sua cabeça e agradecer a este Deus, adorar este Deus nesse momento. É uma oportunidade tão única nas nossas vidas e eu comecei, Senhor, eu não quero mais cantar e não viver. Eu não quero mais te adorar e não viver na minha vida. O que eu canto, o que eu louvo, o que eu falo. E eu quero que você nessa noite medite em cada coisa que você fazer neste culto, no ato deste culto. E hoje o pastor de manhã falou sobre arrependimento do mundo e o arrependimento quando você se arrepende no Senhor, você nada te abala, nada te afasta da presença deste Deus. E talvez você tenha encontrado, muitas vezes você se arrepende, mas você volta atrás. Eu também fiquei meditando nisso. Falei, Senhor, eu quero continuar contigo até o fim. Porque o preço que o Senhor pagou pelas nossas vidas foi um preço de sangue. E talvez nenhum de nós seríamos capazes de fazer nem para os nossos filhos. E eu quero convidar a você a orar. Não vai ser a minha oração, vai ser a sua oração. Você falando com Deus. E você, neste momento, colocar a sua vida diante do Senhor. Que essa Santa Ceia, esse momento, seja único na sua vida. E que seja, de fato, transformador. Porque cada dia que o Senhor nos dá é uma oportunidade, é um milagre. Você vê amigos se perdendo, todo mundo despreocupado. Mas tudo isso é sinal da volta de Cristo Jesus. E hoje é a oportunidade de nós chegarmos mais perto dEle. Senhor Jesus, querido, nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez até este lugar, para render a Ti, Senhor Jesus, querido, louvores de adoração. Que o nosso coração venha se constranger a cada dia, em cada palavra que nós dissermos nos nossos lábios. Que o Teu Espírito Santo venha comover os nossos corações, para que nós venhamos praticar, para que nós venhamos viver, para que nós venhamos caminhar na luz do Senhor. Nós cantamos satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. E fala também sobre a paz, que nós possamos ter paz em meio ao caos que o mundo enfrenta, porque a Tua palavra diz que a Tua paz excede todo o entendimento, Pai. E nós queremos, Senhor Jesus, querido, como igreja do Senhor, ó Deus, a cada dia, Pai. Somos tão pequenos, ó Deus, tão errados muitas vezes, ó Pai. Mas eu quero te dizer nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos enche a cada dia e nós possamos viver, Senhor Jesus, de fato, ó Deus, a Tua presença na nossa vida. Que haja arrependimento, Senhor, nos nossos corações, que haja perdão, que haja cura e que nós possamos olhar somente para a Tua cruz, olhar somente para o que o Senhor fez, ó Pai. E que hoje ela se encontra vazia, mas o Senhor nos espera nas mansões celestiais. E que o nosso coração venha desejar estar contigo, ansiando o Senhor e esperando o Senhor a Tua volta, Pai. Nós te louvamos, ó Deus. Prepara o nosso coração para participar da Tua ceia, Senhor. Participar desse momento tão único, Senhor. E eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. Muito obrigado por o Senhor Jesus nos dar essa oportunidade hoje de nos colocarmos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Graças eu te dou, Pai.
Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Passo a palavra ao pastor. Irmãos, nosso coração, nossa alma foi preparada para esse momento de participarmos da ceia do Senhor. Eu quero apenas fazer a leitura do texto que é conhecido de todos nós em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, onde todo o contexto fala sobre a ceia. E o versículo 26, ele nos afirma o seguinte: todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o vinho,
anunciamos a morte do Senhor. E ele finaliza dizendo: até que Cristo volte. Esse é o momento em participarmos da ceia do Senhor. A nossa mente, o nosso coração são lembrados ou relembrados da promessa que Cristo fez, de que nós pertencemos a Ele, nós caminhamos nesta terra e o nosso alvo final é a glória eterna com Cristo Jesus. Amém? E há uma promessa de que Ele há de voltar. Isso significa que todos nós precisamos estar diariamente preparados para o encontro com Cristo. Pois Ele pode nos promover para a glória eterna, nós não sabemos, ou de repente Ele pode abrir os céus, Ele, seus anjos, vierem nos buscar. Então nós precisamos estar diariamente preparados em Cristo Jesus. Você que ainda não participa da ceia, que você tome essa decisão o mais rápido possível na sua vida. Você que está nos acompanhando online, também não se demore a se render ao senhorio de Cristo Jesus. A nós que aqui estamos nesta noite, quando você adentrou, com certeza você pegou o seu cálice, você pegou o seu pão. Eu quero convidar então você a se colocar em pé comigo. Nós vamos orar e vamos participar da ceia do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos nós agora, entoamos canções que falam do Teu amor por nós, da Tua graça e da Tua bondade. Aqui estamos nós diante da ceia do Senhor, do pão e do vinho. Neles não há poder, não há virtudes, não há nada que transforme a nossa vida. Mas ao olharmos para o pão e para o vinho, que representa o Teu corpo, que representa o Teu sangue derramado naquela cruz por nós, nós somos nutridos espiritualmente, alimentados, fortalecidos a nossa fé para trilharmos, ó Deus, um pouco mais durante a peregrinação da nossa vida. Abençoa aqueles que vão participar, aqueles que ainda não tomaram a decisão por Ti. Abre os seus olhos, aquece o coração, ilumina a mente para compreenderem a graça de Cristo Jesus. É em Teu nome, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós já participamos há algum tempo desse sistema do cálice, do pão e do vinho, que vem num kit. Você pode tirar a tampinha, cuidado para não derrubar o pão. Se caso derrubar, os nossos diáconos estarão assistindo vocês. É como se você estivesse abrindo, eu sempre digo, um copinho de requeijão. Levante a tampinha com o dedo para cima. Bom, você pode guardar o pãozinho, já aproveite também, levante o lacre que tem aí no cálice. É como se você estivesse abrindo um copo d'água. Você pode fazer isso. Eu pergunto, se alguém não pegou o cálice quando chegou na igreja, se manifeste, que os diáconos também de plantão vão estar ali. Diácono André, o diácono Abel, por gentileza, o Paulo. Ele precisa... Paulo, levante a mão novamente para que eles possam identificar. Mais alguém? Por algum motivo, ao chegar, ainda não estava à porta o cálice, o kit, ele pode retirar, acho que todos, né? Pensando nisso, então, eu e você, disse o Senhor Jesus: comamos e bebamos, todos nós. Comamos o pão, então. Você pode também beber nesse momento. Obrigado, Senhor, por participarmos desse momento tão especial. Fortalece o nosso coração. Nos alegra, ó Deus, de saber que pertencemos a Ti. Obrigado por cada pessoa que tem tomado essa decisão, que o Senhor assim mesmo os chamou para a glória eterna. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. A igreja pode se assentar.
O cálice, esse kit você guarda, ele é descartável, você leva para sua casa e faça o uso que assim você achar necessário. Hoje é o primeiro domingo do mês, além disso, estamos chegando ao final de mais um ano. E dentro da Igreja Presbiteriana nós temos aquilo que nós chamamos o ano eclesiástico. A Igreja Presbiteriana trabalha com o seu ano eclesiástico de dezembro de 2020 a novembro de 2021. E é hábito da igreja, então, dar posse àqueles que foram eleitos para trabalharem na igreja. Não significa que aquele que não foi chamado ou convidado ou declinou de algum convite, ele não venha trabalhar, servir a Deus no reino, em Cristo Jesus e nesta igreja. Então, nesse momento, nós estaremos dando posse. Anos anteriores, as pessoas vinham à frente, nós tirávamos uma foto, nós orávamos, estendíamos as mãos para os abençoar. Nesse ano não é possível, então você vai fazer o seguinte: você vai se colocar em pé, se você estiver aqui o seu nome, e aí você se coloca em pé, ao final nós oramos por você aonde você está. Se você é da nossa comunidade, está online, então se sinta também desafiado e empossado durante esse momento, tá bom? Então, nós vamos aqui por partes para facilitar isso. O conselho todo ano tem uma eleição, o presidente sempre é o pastor, mas tem o vice, tem o secretário e tem o tesoureiro. Então eu quero convidá-los a se colocarem em pé. O nosso conselho para 2021, eu quero convidar o pastor, que é o presidente, está aqui. Quero convidar o nosso presbítero Lucas, o vice-presidente do conselho. O nosso primeiro secretário é o presbítero Clívio. E quero convidar também o nosso tesoureiro, que é o presbítero José Tiago. Que vocês possam se colocar em pé. Também eu quero convidar da UPH. Esse ano aconteceu algo atípico, já que nós não tivemos o congresso, que acontece todo ano, no mês de novembro. Devido à pandemia, o que aconteceu? O nosso presbitério teve uma resolução que eu vejo que foi sábia em manter os ofícios e as diretorias de todas as sociedades, da UPH, da SAF, da UMP, da UPA e da UCP. Então, eles foram reconduzidos, conforme nós dizemos, a continuar mais um ano para 2021. O que seria anual se tornou bienal. Mesmo assim, então, nós precisamos reiterar essa posse. A UPH, o nosso presidente é o presbítero Tiago, nosso vice-presidente é o presbítero Lucas, o nosso tesoureiro é o Clédson Batista e o nosso secretário da UPH é o presbítero Clívio. Também da SAF, da mesma forma, foram reconduzidas à sua função. Mas como a nossa presidente, esse ano, que era Maria José Pires, precisou mudar de cidade, foi para Campo Mourão por questões de tratamento, nós, do conselho, junto com o conselheiro, nós fizemos uma eleição apenas para a presidente. Então, a presidente da SAF é a Débora Batista, a vice é Cristiane Melo, a nossa secretária é Maria Luísa, a nossa segunda secretária é a Valdize e a nossa tesoureira é a Filomena Lima. Se estiverem presentes, podem se colocar em pé também. Para a Escola Bíblica Dominical, a superintendência Clarice Sgarione, Eliane Paim. Nós temos para a secretária também da nossa igreja, da Escola Bíblica Dominical, nós temos a Josiane, nós temos a Dilma Batista e nós temos a Terezinha Fratus. Se estiverem aqui, podem se colocar em pé também. Nós temos aí os professores, a classe, eu vou apenas dizer a classe dos adultos. Nós temos a Iara Fogaça, nós temos o pastor, nós temos a Débora Batista e nós temos também o Daniel Assis. Classe dos adolescentes, nós temos o pastor, nós temos também o Luiz Otávio e nós temos a Priscila, também que faz parte. Se estiverem presentes, podem se colocar em pé. O departamento infantil é conduzido pela Cristiane Melo e pela Débora Batista. Nós temos os TIM, que nós falamos, que seriam os menores. Nós temos a Cristiane Melo e a Tayla Krieger, tá? Não é grilo não, tá bom? É Krieger. É isso mesmo, Heitor? Cadê ele?
pronúncia da... Oi? Clique? Clique. Ah, é clique, desculpa, é clique. Então, a Tayla Clique está também a professora. Nós temos o berçário, que são os menores. Nós temos a Jodimar Bravo, nós temos também a Neia Sgarione, nós temos também a Maria Luísa, que são os professores. Apesar que esse ano o berçário não está funcionando devido à pandemia, mas para 2021 nós temos esperança de que as coisas vão mudar, né, Neia? De que haverá o berçário e outras salas estarão trabalhando. E nós temos também aqueles que trabalham com a igreja no serviço da ação social. Nós temos a Cidinha Sgarione, nós temos a Maria Clara Sgarione. Se estiverem presentes também podem se colocar em pé. E nós temos o Projeto Ana, que funcionava e sempre funcionou de uma forma maravilhosa, mas devido a Maria Pires ter mudado, então foi nomeado a Edneia Sgarione, que vai nos conduzir, vai ser a líder ali pelo Projeto Ana, onde todos são convidados. O Projeto Ana é o momento onde os pais, é um projeto das mulheres, mas os homens também podem participar em orar pelos seus filhos. Me ajudem a lembrar se eu esqueci de alguém. A secretária de espiritualidade da SAF, a Sônia Moura. Então, se estiver presente também, possa se colocar em pé. Mais alguém que eu esqueci? Mais algum departamento? Alguma função dentro da igreja? Penso que não, né? Nós temos o Ministério de Louvor, ou a equipe de louvor que sempre está conosco. Penso que seriam esses, né? E outras funções que se tem também. Nós vamos orar, pedindo a graça do nosso bom Deus. Quero apenas lembrar o que está em Eclesiastes, que diz assim: tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças. Que Deus assim nos capacite, te dê força, ânimo, alegria diante das objeções, diante das críticas que todos nós teremos, mas não desanime. Lembre-se que Deus o chamou para servi-lo com alegria. Amém? Vamos orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas vidas, por esses nomes que foram citados, mas obrigado também por aqueles que não foram citados, pois eles também trabalham de uma forma indireta ou direta no reino do Senhor. Porque quando a igreja precisa, eles se prontificam, eles estendem, ó Deus, a ajuda. Que o Senhor abençoe esses que são os líderes em cada departamento, em cada ministério, em cada área que eles vão trabalhar, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor os capacite com graça e misericórdia. Lembramos também dos conselheiros, ó Deus, que não foram citados, mas nós temos o presbítero Clívio, que é o conselheiro da SAF, e nós temos o pastor, que é o conselheiro, ó Deus, da UPH. Capacita esses conselheiros também com a tua graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Como pastor da igreja, eu vos declaro empossado para o bom trabalho de 2021. Amém? Deus os abençoe. Bom, eu quero convidar, vocês podem se assentar também, todos. Eu quero convidar o nosso evangelista Luan. Me permita colocar a máscara. Eu quero convidar o nosso evangelista Luan. Vocês sabem que esta semana eu estava de quarentena, havia um risco de eu estar com Covid. Semana passada eu tive febre, vocês acompanharam isso. E aí febre hoje, na atualidade, você vai para o posto de saúde, é necessário, e automaticamente eles fazem o teste do Covid. Fizeram, e aí enquanto não sai o resultado, você tem que estar esperando. E aí havia uma previsão de sair entre quarta, quinta, sexta-feira, devido ao avanço da pandemia, e aí eu fiquei em dúvida, o que eu faço agora? E se eu não estou domingo, quem vai pregar? Na terça-feira entrei em contato com o evangelista Luan e falei, fica sobre aviso, dependendo do que mudar aí, você vai vir para cá. Não, pastor, com o maior carinho. Saiu o resultado, disse ele, estou liberado, o que você quer? Não, pastor, estou aí. Então ele se prontificou a estar conosco. Só para vocês terem uma ideia, durante a semana eu marquei pelo menos umas 2 ou 3 vezes com a Yara, que é a nossa professora de escola dominical. Yara, vai ser você. Não, Yara, estou liberado. Não, Yara, agora é você de novo. Então, no final, acabou sendo pastor, que tudo deu certo. É um dilema que a gente passa, né? Nós não sabemos o que há de acontecer. Mas, Luan, seja bem-vindo, como sempre,
Deus te abençoou, te abençoe nesta noite para a glória do nome dele. Obrigado por você estar aqui. Lembrando que o Paulo que está ali é o pai dele, tá? Todos devem conhecer. E o Luan, ele é sobrinho da Edneia Sgarioni. Confere, Edneia? Está lá, Edneia. Que Deus abençoe. Mesmo distante, eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida do teu servo, do evangelista Luan. Derrama graça sobre ele, sobre a sua família e traz para nós nesta noite uma palavra dos céus ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Irmãos, uma boa noite a todos. É sempre muito bom nós estarmos juntos para cultuar o nosso Deus, para louvá-lo, para aprender da sua palavra. A igreja está muito bonita, cheinha, mesmo com a distância. É muito bom nós estarmos juntos. Também aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, irmão. Aqueles que nos acompanham. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versos 28 ao 30, um texto bastante conhecido, mas que nos ensina muitas coisas. Mateus, capítulo 11, os versos 28 ao 30. Não feche sua Bíblia, durante toda a mensagem nós estaremos olhando para o texto bíblico, portanto, mantenha sua Bíblia aberta para você poder acompanhar o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe o texto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Santo Deus, a tua palavra foi lida e o nosso pedido neste momento é que o Senhor fale ao nosso coração. Que sejam as tuas palavras e que o Senhor possa nos ensinar nesta noite através deste texto. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho um amigo, pastor, chamado Reverendo Jean. O Reverendo Jean, ele tem uma história muito interessante, eu já ouvi ele contar algumas vezes. Ele conta que, em certa ocasião, ele foi convidado para falar em uma reunião de advogados. E ele reconheceu que advogados são pessoas que trabalham por muitas horas, têm uma rotina muito cansativa, passam horas conversando com muitas pessoas, lendo muitos documentos, na frente do computador, resolvendo vários problemas. É uma rotina um pouco estressante. Não que as outras também não sejam, mas essa era uma rotina estressante. E o pastor resolveu, então, fazer algumas perguntas para aqueles advogados que ali estavam. E o pastor disse: olha, eu quero perguntar para vocês, primeiro, quantos aqui na última semana se sentiram cansados? Levante uma das mãos. E os advogados, todos eles, levantaram a mão, todos se sentiram cansados na última semana. Então ele fez uma segunda pergunta: quantos de vocês se sentiram cansados e pensaram em tirar umas férias para descansar? Levante a mão mais uma vez. E mais uma vez, os advogados levantaram a mão, eles se sentiram cansados, pensaram em tirar férias para descansar. E ele fez uma terceira pergunta: quantos de vocês se sentiram cansados, pensaram em tirar férias, e no último ano que passou, depois de uma rotina de trabalho, conseguiram tirar umas férias? E alguns deles levantaram a mão e, naturalmente, depois de uma rotina de trabalho, alguns conseguiram tirar umas férias para descansar. E ele fez então a última pergunta: quantos de vocês se sentiram cansados, pensaram em tirar umas férias, tiraram as férias no ano passado, mas quando estavam voltando para casa no carro, pegaram aquele trânsito, no avião tiveram que esperar no aeroporto por algumas horas, ou no ônibus, naquelas muitas horas que a gente enfrenta nas estradas? Quantos de vocês, voltando para casa, ou no dia seguinte, quando já tinham que trabalhar, já estavam se sentindo cansados de novo? Já estavam estressados de novo, pensando que tudo ia começar de novo, tudo ia ter que fazer tudo de novo, ia voltar à rotina, já estava se sentindo cansado. E eles tiveram que concordar que, às vezes,
até uma praia, até uma viagem, ou quem sabe só ficar em casa dormindo, não nos faz descansar plenamente. Por quê? Porque o que nos faz vivos não é somente o físico, não é aquilo que nós mais sentimos cansaço, mas nós somos formados também pela alma. E só uma pessoa que pode trazer descanso para a alma. Essa pessoa é Jesus Cristo, aquele que criou a cada um de nós. E é sobre ele, sobre Jesus, que os evangelhos vão falar. Mateus, o evangelho que nós estamos, o primeiro evangelho do Novo Testamento, nos mostra a história do Senhor Jesus, descrita desde o seu nascimento, a sua vida, a sua obra, a crucificação, e também mostra a ressurreição de Cristo e a promessa de um dia voltar para buscar a sua igreja. E o capítulo 11, o texto do qual nós estamos, vai nos mostrar Jesus Cristo pregando em algumas cidades, você pode olhar para o seu texto. Mostra que dos versos 2 até o verso 6, João, sabendo que o Messias estava pregando, curando, fazendo sua obra, depois Jesus dá testemunho de João em seu caminhar, e ele fala sobre aqueles que rejeitaram a sua palavra. E dos versos 25 a 27 do texto, Jesus fala a respeito da sua revelação, da sua palavra, dando graças a Deus Pai por revelá-la a nós, aos pequeninos, isso é, aos necessitados. E agora Jesus mostra que para que alguém tenha um relacionamento com o Pai, necessita do Filho, necessita dele, do próprio Jesus. E pensando nestes necessitados, nessas pessoas que carecem de ajuda, de auxílio, da graça, da misericórdia de Deus, Jesus, como este mediador entre nós, entre os homens e Deus, faz um convite muito especial. E é sobre isso que eu quero que a gente medite nesta noite. Este é o nosso tema, um convite especial. E o texto nos mostra que o próprio Jesus nos faz este convite de forma muito especial também. E a pergunta é: qual é o conteúdo deste convite? E se nós olharmos para o texto, no versículo 28, nós vamos ver que a primeira coisa que Jesus nos faz é um convite ao alívio. Olha para o seu texto, versículo 28. Nós podemos ver Jesus ensinando esta lição. E é uma coisa interessante, irmãos, que eu penso às vezes, que ninguém gosta de passar por algumas situações na vida. Por exemplo, ninguém gosta de sentir medo. Concorda comigo? É ruim sentir medo. As pessoas sentem medo de altura, algumas têm medo do escuro, algumas têm medo de alguns animais. Isso é normal, todos nós temos alguns medos, mas é ruim sentir medo. Você se sente indefeso diante daquelas coisas que colocam medo em você, te colocam nessas situações. Para aqueles que têm medo de altura, sentem sempre um alívio quando desce uma escada. Para quem tem medo de algum animal, passar longe deles assim é um alívio. Quem tem medo do escuro, sair para um lugar claro é um alívio. E uma coisa que todos nós fazemos, além de passar pelos medos, é usar esta palavra alívio para descrever a sensação que sentimos quando saímos do medo. Ou no nosso dia a dia nós também usamos muito isso. Nós dizemos: olha, a reunião demorou muito, mas quando acabou foi um alívio. Olha, eu paguei aquela conta hoje e foi um alívio. Que beleza, está pago agora, não tem mais preocupação. Mas o interessante é que a palavra alívio tem exatamente a ideia de uma troca. É como se algo estivesse pesando sobre nós e isso é retirado de nós. E isso se chama alívio. E o texto bíblico, no versículo 28, nós estamos, traz uma lição muito importante sobre esta palavra, que parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo tem um significado tão profundo no texto. Perceba que Jesus vai começar o texto dizendo: vinde a mim. E aqui é onde nós vemos a ideia do convite de Jesus. Jesus está fazendo um chamado para que venham até Ele. E este ir até Jesus é descrito em João capítulo 6, verso 35, que nos diz: o que vem a mim, de modo algum terá fome. O que crê em mim, de modo algum terá sede. O convite de Jesus, portanto, é de crer nele e de caminhar com Ele. E o texto de Jesus continua aqui em Mateus mostrando que quem Jesus está convidando. Se você olhar para o versículo, você verá Jesus dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E perceba que Jesus usa duas palavras que descrevem cansaço, fadiga, desgaste, aborrecimento,
Coisas que mostram um cansaço que nós sentimos. Mas o que Jesus está fazendo é mostrar que há dois tipos de cansaço que sentimos. O cansaço os cansados e sobrecarregados, melhor dizendo, que Jesus está descrevendo no texto, são o mesmo grupo de pessoas. Porque Jesus estava enxergando diante de si pessoas esgotadas, exaustas, por dois tipos de cansaço. O cansaço físico, de um tipo de trabalho duro, que nos leva a pensar naquele cansaço que nós sentimos no final de semana, quando acaba a nossa rotina de trabalho, e a gente só quer descansar em casa, ou talvez no final do mês, e até no final do ano, quando a gente se sente muito cansado. Mas Jesus usa as palavras cansados e sobrecarregados para expressar não simplesmente o cansaço físico, mas também o cansaço espiritual. Jesus estava lidando com pessoas que tinham sim seus desgastes físicos por conta do trabalho, mas ao mesmo tempo com pessoas pecadoras como nós. Portanto, o que Jesus está fazendo é um maravilhoso convite para que as pessoas que se sentem cansadas, exaustas, precisando de um alívio tanto físico quanto espiritual, venham até Ele. E é por isso que o final do versículo 28 mostra o porquê Jesus está fazendo este convite. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Algumas outras versões vão dizer: e eu lhes darei descanso. A ideia é a mesma. O convite de Jesus é algo irrecusável para quem está precisando disso. É como oferecer água para alguém que está em um deserto, ou oferecer comida para alguém que está há dias sem comer. É por isso que o paralelo do texto com João 6,35 existe. Porque Jesus está chamando os cansados e sobrecarregados a crerem nele, a acreditarem nele, a caminharem com ele. E ele suprirá as necessidades. Ele matará a sede daqueles que clamam. Ele aliviará os cansados e sobrecarregados. E as palavras de Jesus são tão antigas, mas ao mesmo tempo tão atuais para nós. Nós estamos vivendo um ano completamente diferente. Este ano nos gerou muito estresse, gerou muito cansaço. Aquele cansaço que antes nós sentíamos por volta do final de novembro, início de dezembro, este ano nós começamos a sentir lá em agosto, lá em setembro. Esse ano nos gerou muito cansaço, porque nossa vida mudou completamente. Nós tivemos que mudar a nossa agenda, tivemos que mudar a nossa rotina, nós ganhamos um novo apetrecho na nossa vestimenta diária, as máscaras que nós temos que usar o tempo todo. E além dessas mudanças, uma coisa que nos cansou muito foram as preocupações, e ainda tem nos cansado. O pastor mencionou que essa semana ficou naquele bate-volta, preocupações. Como que vai ser? Como que é a nossa vida agora? Nós fomos pegos por um mal muito grande que nos trouxe um ano muito exaustivo e nos fez sentir cansados e sobrecarregados. Mas o texto de Jesus nos mostra o próprio Jesus dizendo: venham, venham a mim. Venham até mim, creiam em mim, não se esqueçam que eu sou aquele quem traz o alívio do cansaço e da sobrecarga. E Cristo é o nosso descanso, portanto não é o fim da pandemia ou aquelas sonhadas férias que nos farão descansar verdadeiramente. Até porque se fosse diferente o ano, nós já estaríamos cansados dessa altura de qualquer forma. Só Cristo pode nos trazer descanso. Só Jesus transborda nossa alma, nos traz o alívio que nós precisamos. Por isso Jesus nos convida ao alívio em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra que também Jesus nos faz um convite ao aprendizado. E o versículo 29 vai nos ensinar esta lição. Eu acho muito interessante, irmãos, como que as crianças aprendem muito rápido as coisas. Eu acho fascinante isso. Elas aprendem tudo muito rápido, gravam tudo muito rápido. Às vezes alguém não toma cuidado com o que fala e quando vê, a criança já está falando. E isso é interessante, porque ela aprende, ela está repetindo aquilo que o adulto havia dito. E na internet tem uma página chamada Frases de Crianças. E a ideia da página são frases cômicas que acontecem com as crianças no dia a dia, eu listei algumas. Alguém pergunta para Sofia, de apenas 4 anos de idade. A pessoa diz assim: Sofia, você sabe o que é saudade?
E a Sofia, de 4 anos, responde prontamente: olha, saudade é quando você quer abraçar alguém, mas não pode. Alguém chama o Luca, de apenas 1 aninho, e diz: Luca, vem cá, nós vamos fazer uma coisa bem legal. E o Luca, sem pensar, prontamente responde: bagunça? E por fim, o Valentim, de 4 anos, perguntando para a mãe: mamãe, a lagarta é uma borboleta que não deu certo na vida? São frases cômicas que nos tiram um sorriso, nos fazem lembrar de uma criança ou outra que nós conhecemos. E elas são um modelo ótimo para nos levar a pensar no aprendizado. Porque as crianças aprendem com o exemplo. E quando os adultos falam ou fazem uma coisa ruim, as crianças aprendem e ela vai repetir. Mas quando o adulto faz uma coisa boa, fala uma coisa boa, a criança também vai aprender aquilo e vai repetir. E o texto mostra Jesus nos chamando a um aprendizado bem profundo, mas que nos leva a entender algumas lições extremamente importantes para a nossa vida. Olha para o texto, o versículo 29 começa dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo tem um significado bem interessante. Um jugo, parelha ou canga, as 3 palavras significam a mesma coisa, depende da região do Brasil. É uma peça de madeira que era encaixada na cabeça de bois para que eles pudessem ser atrelados a carroças, a coisas que puxassem carga. E isso remete à ideia de algo que é bem pesado. Você pode imaginar uma peça de madeira que era colocada sobre os bois para que eles pudessem puxar algo, é algo pesado. E isso nos leva a pensar neste peso. E é justamente por isso que Jesus usa esta ideia e ele vai explicar isso mais adiante no texto. Mas o versículo continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Perceba que aqui Jesus está fazendo um convite a aprender dele. E ele diz ser manso e humilde. Olha, anteriormente Jesus estava falando sobre o jugo, o instrumento que colocava no boi, e agora ele usa uma linguagem não muito urbana para falar sobre um comportamento. A palavra manso vem da ideia do campo, dos animais. Isso não significa que Jesus estava se comparando a um animal, mas o que ele está fazendo é um paralelo para nos fazer entender que a mansidão é o primeiro item a ser aprendido com ele. Naquele tempo, onde o jugo era usado nos animais para puxar as carroças, as coisas do tipo, haviam 2 buracos no jugo para colocar a cabeça do animal. Entretanto, muitas pessoas naquela época não tinham 2 animais da mesma espécie, do mesmo tamanho. Então o que acontecia era colocar um boi manso e um jumento do outro lado, ou colocar um boi manso e um boi chucro do outro lado, para puxar aquela carga. E o que acontecia era um desastre, porque o boi que era manso, ele era tranquilo, fazia o caminho sem problemas. O que era chucro tentava sair de todo jeito dali e dava muito trabalho para o dono daquela carga. Era só para dificultar a vida do dono, porque ele era desobediente. E o paralelo que Jesus faz, portanto, é que a mansidão é algo que nós devemos aprender com ele. Porque o boi manso chegava ao seu destino sem problemas, leve, calmo, tranquilo, sem se afobar. E se nós fugirmos da mansidão, nós caminharemos sempre cansados, sempre sobrecarregados, tentando fugir, tentando correr dos problemas, ao invés de aprender com Jesus, que para encontrar descanso nós precisamos aprender com Ele. E é por isso que Ele nos convida a aprender sobre a mansidão. Ele é o maior exemplo para nós olharmos e aprendermos como uma criança que aprende com os exemplos dos mais velhos. Ele nos chama a descansar e a aprender sobre a mansidão justamente porque Ele é manso. Jesus desfruta disso e nos mostra isso para que eu e você também possamos desfrutar. Mas também Jesus fala, além da questão de ser manso, Ele fala sobre a humildade no texto. E a humildade aqui entra porque muitos naquele tempo se sentiam extremamente sábios. Se sentiam vaidosos com toda a sua sabedoria e negavam a palavra de Jesus. E a palavra humilde é justamente aquele que não é vaidoso. E o que isso significa? Humilde também é aquele que expressa uma submissão.
E por que Jesus fala isso? Porque apesar das dificuldades, apesar do peso, da carga, do cansaço, deste peso nas costas que parecem mochilas pesadas, Ele nos convida a ser humilde porque Ele é humilde. Ele nos convida a ter um coração humilde para que a gente entenda que não adianta absolutamente nada ser a pessoa mais sábia e não conseguir viver de tão cansado puxando o jugo sozinho. E o final do versículo nos diz: e achareis descanso para a vossa alma. Jesus está dizendo que se nós aprendermos com Ele a sermos mansos, a colocarmos a cabeça no jugo dEle, andar com Ele de forma humilde, nós encontraremos o descanso para a nossa alma. E eu quero te perguntar, o que tem te preocupado? Talvez você diga que a pandemia é o que mais tem te preocupado neste momento. Talvez a saúde, o trabalho, as condições financeiras, os problemas em casa. Essas coisas todas estão sobrecarregando as nossas costas porque nós estamos carregando o jugo errado. Jesus está nos convidando ao aprendizado. E Ele é o maior exemplo que nos ensina a ser mansos e a trilhar com Ele o caminho da vida. Nos ensina a ser humildes, a não achar que se fizermos um pouquinho mais de esforço, nós vamos conseguir levar as cargas sozinhos. Nós não vamos conseguir levar. O Senhor Jesus nos chama a aprender dEle, nos dá a oportunidade de caminhar com Ele. Um jugo leve, tranquilo, sem peso é o que Ele nos oferece. Porque quando nós entregamos o nosso ser a Jesus, nós deixamos o controle das nossas vidas nas mãos dEle. Então Ele tira todo o peso. Ele nos conduz e nos faz chegar até onde nós temos que chegar de forma tranquila, de forma suave. Jesus nos convida de uma forma muito especial ao alívio. Nos convida de uma forma muito especial a aprender a caminhar com Ele. Mas em terceiro lugar, Jesus nos faz também um convite à vida eterna. O versículo 30 vai nos mostrar isso. Um pequeno experimento social foi feito no ano de 2019. E no experimento, 2 pessoas faziam parte dele, iam para uma praça bem movimentada, e elas seguravam placas. E nas placas estava escrito assim: desisti de viver, me ajuda. No vídeo é possível ver que várias pessoas passam por ali, olham, leem os cartazes, mas não esboçam nenhum tipo de reação ou empatia. Porém, minutos depois, nós vemos várias pessoas começarem a parar e conversar, perguntando se está tudo bem, dizendo que desistir de viver não é o que fará as coisas melhorarem. Alguns disseram: olha, tem dias que a gente se sente bem, tem dias que a gente não se sente tão bem. Tem dias que a gente acorda, olha para o espelho e se sente bonito, outros dias nem tanto. Mas a vida é mais do que aquilo que nós sentimos, por isso você não pode desistir de viver. E dentre as pessoas que pararam por ali para tentar ajudar, uma delas mencionou algo que é muito interessante. Ela disse: olha, você não pode desistir de viver porque primeiro você precisa entender o que é viver. E eu vou te dizer o que é viver. Viver é Jesus. Jesus é vida. Você precisa ter Jesus na sua vida para não desistir de viver. E o texto bíblico traz palavras tão simples que por vezes até passam desapercebidas por nós. Este é um texto bastante conhecido da palavra e às vezes a gente passa tão correndo, a gente nem consegue entender a profundidade daquilo que Jesus está falando, a profundidade daquilo que Jesus está nos chamando a fazer. Especialmente por ser um texto conhecido, nós passamos por cima sem enxergar essa profundidade. Mas se você olhar o versículo 30 do texto, Jesus continua aquilo que estava falando anteriormente, e por isso o texto começa com um porquê, indicando esta continuação. E ele havia dito que nós precisamos entregar nosso ser a Ele, precisamos caminhar com Ele em mansidão, em humildade, e assim nós encontraríamos descanso. E agora o porquê no texto indica uma continuação e uma repetição de algumas palavras. Olha para o texto. Jesus ressalta no versículo 30 que nele encontramos descanso, quando diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, como nós vimos anteriormente, remete ao andar ao lado de Jesus e deixar que Ele tome conta de tudo.
nos ajude a trilhar um caminho tranquilo, sem se cansar. Mas percebe que o texto agora vai falar também sobre o fardo. E quando nós pensamos na ideia do jugo, fica claro que o jugo era uma espécie de estratégia para dividir o peso em dois animais de forma igual para facilitar o transporte daquela carga. Entretanto, esse transporte não dependia só do jugo, mas também da carga. Porque se a carga fosse pesada demais, mesmo distribuindo a força para puxar, é impossível carregá-la. E o paralelo que Jesus faz para nos ensinar no texto é perfeito, mais uma vez. Quando ele fala sobre que o fardo dele é leve, ele está dizendo que, de toda forma, com ele é possível seguir em frente. É possível levar. Porque ele tem o jugo suave, fácil de carregar. E o peso que nós temos que carregar também é leve, não vai dificultar a nossa caminhada. E isso nos leva a pensar que não há dificuldades em caminhar com Jesus. Mas além deste paralelo que Jesus faz, o texto mostra um significado muito maior por trás de tudo isso. Mantenha sua atenção, olhe para o texto, versículo 30. Você vai ver que Jesus faz uma troca conosco. Porque lá atrás o homem pecou e ficou em dívida com Deus. E essa dívida é pesada, dura, difícil. E essa dívida só podia ser paga com a morte. Imagina o peso dessa dívida sobre os ombros. É algo muito difícil. Mas o significado do texto vem para nos mostrar que Cristo se encarnou, esteve entre nós, se fez homem e esteve aqui para pagar essa nossa dívida. Cristo sofreu naquela cruz do Calvário para que através do seu sangue nós fôssemos limpos e a dívida fosse paga. E essa troca que Cristo faz conosco, o peso, a morte, a cruz eram nossas. Mas Jesus, através da sua graça, tirou dos nossos ombros o peso do pecado e da morte certa para a qual nós caminhávamos. E morreu no nosso lugar para que então nós pudéssemos ter a vida eterna ao lado dele. Jesus nos faz esse maravilhoso convite. Ele nos chama a viver eternamente porque ele já pagou o que tinha de ser pago. Já trocou conosco o peso insuportável. E por sua maravilhosa graça nos alcança. Cristo é vida. E a vida esteve entre nós. Portanto, mais uma vez, o que te preocupa? Ou melhor dizendo, por que você se preocupa? É natural nós tentarmos nos proteger. Proteger a nossa família, tentar cuidar dos nossos. Mas o convite desta mensagem de Jesus é para que nós olhemos para a nossa vida agora, não através dos problemas e das lutas que nós temos enfrentado, mas olhemos para a nossa vida através da redenção que Ele nos oferece. O convite de Cristo não é somente para descansar o corpo deste ano tão incomum, mas é para se entregar na presença dEle e desfrutar das bênçãos que Ele nos oferece por meio da sua graça. E nós podemos concluir nesta noite, irmãos, dizendo que todos nós algum dia já fomos carregados no colo. Todos nós algum dia já fomos carregados no colo. Talvez na sua infância pelos pais, ou talvez quando você ficou doente, alguém teve que te carregar, algum dia você foi carregado no colo. Talvez você nem se lembre disso. Mas este ato de tomar alguém pelos braços demonstra um cuidado, um afeto, uma tremenda proteção. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que é exatamente isso que Cristo faz conosco nos momentos difíceis. Nos carrega pelos braços. Nós andamos angustiados neste fim de ano atípico. Continuamos tão preocupados com tudo, mas nós não podemos esquecer das palavras de Jesus. Não são palavras do pregador, não são palavras de alguém que escreveu, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, nos fazendo um convite muito especial. E Ele diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Jesus nos chama não somente a crer nele, não é só acreditar nele, mas a caminhar com ele. Ele nos chama a entregar a nossa vida a ele, para que nós possamos então encontrar verdadeiramente e plenamente o descanso para a nossa alma. Não deixe
passar este convite de Jesus por sua vida, mas o aceite plenamente, porque aquele que morreu na cruz para nos oferecer salvação é aquele que nos chama nessa noite a este descanso. Aquele que morreu na cruz, que oferece salvação a todo que crê em seu nome e o declara Senhor e Salvador de sua vida, Cristo Jesus. Lembre-se, Cristo é vida, a vida esteve entre nós e a vida nos chama a descansar nele. Que ele assim nos abençoe. Amém. Pastor Nilson, palavra. Um convite especial, que você aceite esse convite de Cristo Jesus. Vamos colocar em pé? Vamos orar pelas nossas vidas. Quando você se coloca em pé, deixe-me apenas dar um recado a vocês, pelo menos dois. Primeiro, se você ainda não pegou a sua revista para a Escola Bíblica Dominical, nossa nova série de estudos, possa fazer, está aí à frente. Se você ainda não adquiriu, no segundo momento, o presente diário, que é aquele momento em que você vai fazer o culto doméstico com a sua família para 2021, também tem ali, você possa fazer o uso dele, tá bom? Vamos orar, pedindo a graça do nosso bom Deus. Desculpa, eu lembrei de um outro aviso. No decorrer da semana, os nossos cultos presenciais foram cancelados. Vocês sabem que o nosso governo estadual lançou um decreto a respeito de evitar as pessoas estarem circulando pelas ruas das 23 horas também às 5 da manhã, a não ser com serviços essenciais, e vejo que a igreja pode corroborar, evitando que os seus membros percorram as ruas, não esse período das 23 às 5 da manhã, mas um período das 7h30, 8h30, 9h30. Então, durante a semana nós não temos as atividades, tá bom? Nós manteremos as nossas atividades pelas plataformas internas da nossa igreja. Então, participe conosco. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo convite que o Senhor fez a nós, e que um dia o nosso coração ouviu esse convite e se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus. Aqueles que ainda não ouviram esse convite, que em breve o Senhor assim abra os olhos, o coração e a mente, para que eles reconheçam o convite gracioso de Cristo Jesus. Agora, Deus, conduz esse povo para os seus lares, para uma semana de trabalho, atividades, para os seus afazeres. Traga paz na alma deles em Cristo Jesus. Olha para os nossos filhos, meu Deus, para que eles também tenham um encontro e reconheçam o convite de Cristo Jesus. Olha também para os nossos amigos e irmãos que estão online conosco, para que eles reconheçam também o convite de Cristo Jesus. É em teu nome, Deus, que nós oramos e agradecemos. Amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós que está aqui presencial, como aqueles que estão online conosco, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Eu estarei à porta e quero cumprimentá-lo, ainda que eu não possa pegar na mão, abraçá-los, mas eu quero ver. Espere nós chegarmos até o final da porta. Quero convidar o evangelista a estar conosco também.